Boa tarde, me chamo Tatiane e vou apresentar um seminário sobre o texto Infâncias e Crianças, Saberes, Tecnologias e Práticas. Bem, o objetivo desse seminário é falar sobre o texto Infâncias e Crianças, Saberes, Tecnologias e Práticas. Bem, esse texto ele busca dinamizar debates sobre a antropologia da criança e da infância, destacando a complexidade e a diversidade das experiências infantis. Bem, esse texto ele problematiza a distinção entre a criança e entre a infância. Esse texto ele faz essa distinção explorando como essas categorias são construídas tanto social como culturalmente. Bem, esse texto ele é fruto de debates que foram realizados em seminários no Brasil e na Argentina e pretende incentivar a continuação dessas discussões. Bem, distinção entre criança e infância. Bem, criança é definida como uma fase cronológica da vida de uma pessoa, representando meninos ou meninas, ou seja, gente pequena. Já a infância, ela está associada às condições sociais e culturais em que uma criança vive esse período. E é representada como uma construção social, e ela é apresentada, né, como uma construção social e histórica. Um exemplo bastante conhecido que a gente pode usar é que muita gente fala, eu não tive infância, trabalhei desde pequeno. Então, isso aí é um exemplo que a gente pode distinguir, né, dessa distinção entre criança e infância. Bem, principais pontos. Invenção da infância. Philip Ares, 1981, ele marcou um importante debate ao abordar a modificação do sentimento da infância da sociedade tradicional à moderna. Bem, a infância ela passou a ser vista como uma fase distinta, associada ao desenvolvimento e incompletude. Bem, estudos etnográficos mostram que diferentes culturas têm dinâmicas variadas de produção das crianças, não necessariamente ligadas à ideia de incompletude. Relações familiares. No Brasil, pesquisas desde a década de 60 revelam a situação com menores abandonados e menores infratores, né? Destacando a entrada das ciências sociais em um campo dominado por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, por exemplo. Bem, a partir lá da década de 80, que esses estudos começaram a incluir dimensões como relações familiares e questões legais. Gestão das infâncias. Bem, a universalização da noção ocidental moderna de infância, marcada pela ideia de desenvolvimento, ela é criticada. Estudos revelam como sensibilidades e práticas de gestão variam. Bem, artigos de Fonseca, Ribeiro e Xuxa exploram tecnologias do governo e também políticas de gestão das infâncias, destacando que essas não são ferramentas neutras, mas também são elementos políticos e morais. Crianças como produtoras sociais. Bem, estudos antropológicos passaram a questionar a percepção adultocêntrica e a construção moderna de infância como uma fase de vir a ser. E o que vem a ser essa adultocêntrica? Adultocêntrica é a crença de que nós adultos somos socialmente mais superiores que as crianças, que não é verdade. Bem, pesquisas sobre crianças indígenas também criticam essa visão, mostrando a participação ativa das crianças na vida social nas aldeias. Diversidade cultural e social. A atenção às crianças e suas relações nas pesquisas antropológicas, ela decorre da valorização das alteridades dos universos investigados. O que vem a ser alteridades? Bem, a alteridade ela é o reconhecimento e o respeito das diferenças entre as pessoas. Bem, estudos comparativos destacam os desafios metodológicos e éticos na investigação com crianças. Agora a gente vai falar
sobre eixos fundamentais do texto, né? Estamos apresentando. Bem, o texto Infâncias e Crianças, Saberes, Tecnologias e Práticas, ele explora três eixos fundamentais na compreensão das infâncias e crianças, que são eles: saberes, práticas e tecnologias. Bem, cada eixo ele é abordado de maneira a revelar a complexidade e diversidade das experiências infantis, destacando a importância de uma abordagem crítica e contextualizada. Bem, saberes. Os artigos de Clarice Kohn e Carla Vilata refletem sobre um campo de estudos antropológicos acerca das crianças e infâncias. Kohn, ela questiona a noção de uma infância universal e propõe que a infância como categoria, ela pode ser historicamente e culturalmente limitada. Ela sugere que existem muitas infâncias, cada uma com suas especificidades. Bem, Pilauta, por sua vez, ela analisa a gestão da infância pobre na Argentina, né? Ela destaca a importância de inserir essas análises no campo da política e da história. Bem, as duas, elas enfatizam a necessidade de uma abordagem menos normativa e mais atenta, né, às práticas e disputas envolvidas na gestão das infâncias. Tecnologias. Bem, os artigos de Cláudia Fonseca, Fernanda Bittencourt Ribeiro e Patrícia Schuch exploram as tecnologias de governo e políticas de gestão das infâncias e famílias. Bem, Fonseca analisa a demarcação entre adoção e tráfico de crianças, destacando os conflitos tanto morais e legais envolvidos nesses processos de adoção. Ela explora como bens, serviços e dinheiros trocados durante a adoção, eles podem ser vistos como legítimos ou também podem ser vistos como criminosos, dependendo da moralidade envolvida. Bem, Ribeiro, ela analisa a lei da palmada no Brasil, ele que busca colocar o país em sintonia com as regras internacionais de proteção às crianças, né? Banindo, né? Acabando com qualquer tipo de violência contra nossas crianças. Já a Xuxa estuda programas de intervenção em Porto Alegre, onde mostra como a família é inserida em políticas de reconstrução democrática. Bem, esses textos eles revelam que as tecnologias de governo não são neutras, mas são elementos políticos e morais que configuram autoridades e populações preferenciais de intervenção. Bem, práticas. Os artigos de Chantal Medaites, Laura Santillan, Ilana Wenetz e Luiz Eduardo Tomassin deslocam o foco para as práticas cotidianas que formam os universos das infâncias. Medaites, ele explora a educação e disciplina entre crianças ribeirinhas na Amazônia, destacando a tensão entre a autoridade e a liberdade. Santillan já investiga a produção política e cotidiana do cuidado infantil em bairros populares de Buenos Aires, mostrando a complexidade das interações entre agentes locais e moradores da região. O Enetz analisa a ausência de crianças em praças urbanas, né, revelando o medo difuso que os adultos têm em relação à violência. E Tomassin, ele observa a participação das crianças em projetos sociais, né, propondo a ideia de participação itinerante das crianças. Bem, esses textos eles enfatizam o caráter relacional e ativo das crianças na vida cotidiana, né, desafiando a visão de uma infância isolada da trama social. E o terceiro eixo e o último já foi falado o último. Vamos para as críticas. Crítica relevante. Bem, o texto oferece uma contribuição significativa ao desestabilizar a homogeneidade dos sentidos atribuídos às crianças e às infâncias. Bem, ele destaca a importância de abordagens contextuais e relacionais, né? Mostrando que as infâncias são construções sociais e culturais diferentes, bem diversificadas. A crítica à universalização da infância ocidental moderna é particularmente relevante, né? Pois
abre espaço para reconhecer e valorizar as diferentes formas de ser, né, criança e em diversos contextos. Conclusão. Bem, este texto ele promove, né, uma visão mais rica e diversificada das experiências infantis, né, incentivando a continuidade dos debates e pesquisas sobre esse tema. Ele desafia, né, percepções simplistas e homogêneas, né, promovendo uma compreensão mais profunda e complexa das infâncias e crianças. E, por fim, o texto ele destaca a importância de entender infâncias e crianças de maneira diversificada, né, e levando em conta os diferentes contextos, reconhecendo a variedade de experiências de cada criança e as relações sociais de cada uma delas. As crianças, elas não devem ser vistas apenas como objetos de intervenção, mas como participantes ativos na sociedade. E são as referências. E esse é o final. Obrigada a todos.